Amados, seguindo a nossa missão de lermos os 31 provérbios, hoje provérbios 21. Faltam 10 provérbios para que a gente termine a nossa missão. Terminará dia 31 de dezembro. Dezembro todo nós lemos os provérbios. Vamos ver o que Provérbios 21 nos traz. Rendendo graças a Salomão, pelas suas palavras deixadas pela humanidade, que tanto tem colaborado e colaborou com tantos seres humanos. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fúlgida e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois sempre recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sobre um telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Mas o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem flecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres, passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite, jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo aquilo que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso é arrogante, chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá para sempre. O ímpio mostra o rosto à sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Palavras de Salomão, em Provérbios 21. Uau! Tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção, principalmente aqui no final. Mas vamos lá em cima primeiro e vou trazer algumas coisas para a nossa consciência aqui. Então, em versículo 5, a primeira coisa que ele traz aqui é interessante: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso é importantíssimo, né? Você planejar, organizar, ter um bom plano e entender que tudo é um processo, que tudo leva um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. Se você não tem esse plano, se você não tem essa consciência de quanto tempo leva para uma macieira dar maçã, você abandona na hora.
Você planta a semente e nem vê o broto nascer. Então, ela vai nascer e outro vai pegar. Precisa ter essa noção de todo o processo, a consciência do tempo de maturação. E, sobretudo, do tempo de maturação espiritual seu, que tem a ver com a sua missão. É isso que ele traz aqui, né? Ele traz muito essa questão, ou bastante, essa questão do ímpio, do tolo, do sensato, né? E do sábio, fazendo esse paralelo, né? Então, a violência do ímpio os arrastará, né? O caminho do culpado é tortuoso, né? E assim por diante. E depois, um pouco mais para baixo, melhor é viver num canto sobre um telhado, ou seja, isolado, do que repartir a casa com uma pessoa briguenta. Uma mulher briguenta, ele está trazendo essa questão da energia feminina, né? Eu sempre digo, né? Nós precisamos traduzir isso. Então, que traz contenda, que traz maldade, essa energia bruta, né, das coisas. É melhor viver sobre um telhado, um canto do telhado, quietinho, isolado, do que alguém que fica brigando o tempo todo. Se afastar dessa vibração, e nós lemos em 1 Pedro, e que fala aqui também na palavra de hoje, né, e falou em Salmo 6, de afastar essa vibração demoníaca que eu disse. Percebe a conexão de tudo? Né? Você viver com uma pessoa assim, ou em ambientes que sejam assim, te coloca nessa condição também, né? Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. De novo, a situação, né, dessa vibração que eu acabei de dizer. A partir do 25, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão ao trabalho. Né? Ser improdutivo. Né? Às vezes a pessoa tem muita fé, né? Eu tenho fé que as coisas vão acontecer, certo? Mas ela não faz absolutamente nenhum movimento. Né? O movimento dela é zero. E fica esperando que Deus faça alguma coisa, que o governo, que o parente ou que alguém vai fazer alguma coisa, porque ela tem muita fé. E aí que Paulo traz, uma fé sem obra é uma fé morta, né? Simples assim. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Né? Então, multiplica e reparte, né? E o outro fica só desejando. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E no fim ele traz algo espetacular, né? Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem um plano algum que se opõe ao plano do Senhor. E qual é o plano de Deus? Causa e efeito, ele já está todo aí. O plano é você cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Esse é o plano de Deus. Simples assim, né? Então, esquece. Pode querer escapar. Não. É aquilo que você planta, você vai colher. É tão simples, né? Na história. E se você plantar e abandonar aquilo, você não vai colher aquilo. Você abandonou, vai colher outro. Percebe? É muito simples isso. Prepara-se o cavalo para o dia de batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Porque tudo está nele, tudo vem dele. Então, palavras que trazem plena e pura consciência, que nos traz a direção de uma conduta clara e plena, a partir de Provérbios de Salomão. Amanhã a gente volta com Provérbios 22.